Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 72. A Amazônia precisa ser acelerada? Bom, e nesse episódio tem uma convidada que é a Mariana Vieira. Mariana é jornalista, é paraense e ela já trabalha em algumas organizações do campo do impacto, já trabalhou na Artemisa, na Alpa e hoje ela está na Gerando Falcões. Então eu inverti os papéis aqui, né? Afinal, ela é a jornalista, mas eu que a entrevistei. Foi um bate-papo bem bacana, bem descontraído, mas ela tocou em pontos bem sensíveis sobre a Amazônia. Super didático, recomendo bastante. Lembrando que nessa quinta temporada eu vou alternar, né? Um episódio eu vou seguir na linha mais solo e um outro episódio eu vou trazer convidados. Então espero que vocês gostem e partiu para a conversa. Como já diziam os mais antigos, a poesia foi deixada para trás e eu já sabia que o amor estava em falta. Onde está? Bom, bem-vinda, Mariana. É um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz de você ter aceito, invertendo os papéis aqui. Você que é jornalista, eu sou agrônomo não praticante e eu vou me meter a entrevistá-la aqui. Na verdade, trocar uma ideia. Então, para quem não te conhece, assim, dá um alô aí para a galera que está ouvindo. E quem que é a Mariana na fila do pão, bem-vinda. Oi, Fábio, muito obrigada por esse espaço. Estou honrada de estar aqui, ainda mais na posição de entrevistada, na posição de quem vai tentar compartilhar algo para agregar para a galera aí. Então, valeu. Eu sou a Mariana, eu sou uma paraense muito orgulhosa de sua origem, nascida em Belém, criada no interior do Pará, em Santarém. Acho que para dar o contexto de como que eu vim parar aqui no Impacto, de alguma maneira, foi por ter entrado em contato com isso durante a faculdade, descoberto o impacto social, o impacto ambiental, e tendo vindo da Amazônia, o quanto isso é forte para uma pessoa, então é forte para mim. Ter descoberto que dá para ganhar dinheiro com isso, por mais que seja difícil, dá. E ter decidido, ok, vou me formar aqui em jornalismo e vou seguir fazendo impacto da forma que eu puder, da forma que eu conseguir. E hoje isso me trouxe a São Paulo, onde eu já tenho atuado aí há alguns aninhos com organizações de impacto. Que legal. Você indicaria para alguém que está pensando em fazer jornalismo? Você indicaria? Eu, sim, sim. Se a pessoa tiver coragem, tiver noção do quanto é difícil e ainda assim falar quero, eu digo vai, porque eu não me vejo em outro lugar nesse momento, assim, de contar história, de aprender, de transmitir para as pessoas mensagens valiosas. Eu acho que o jornalismo é sobre isso e o quanto isso é importante hoje, né? Em era de fake news, de pós-verdade, de tudo isso, é importante a gente ter pessoas formadas e capacitadas para isso. Eu assino embaixo, viu? Eu, como agrônomo não praticante, eu me considero um pouco jornalista. É um curso que eu faria, apesar dos pesares, eu reconheço das dificuldades, ainda mais nos tempos atuais. Demais. Mas, assim, um dos temas, falando um pouco de Amazônia, né, que é o teu lugar de origem e tal, a tua trajetória também, que é, assim, rolou uma polêmica recente do tal, do Centro de Estudos da Amazônia Sustentável que a USP lançou e tal, e muita gente não entendeu a polêmica. Então, eu queria que você, como uma paraense, pudesse desenhar para a nossa audiência o que que pegou, se afinal muita gente pensa assim, mas a iniciativa é boa. Qual que foi o ponto da polêmica? É engraçado você falar desse jeito de, muita gente não entendeu, porque vai tudo muito da bolha que a gente tá, né? Então, na minha bolha, na verdade, era geral xingando tudo e todos. E eu não sei em que bolha, não sei que pessoas não entenderam, mas então aqui vai para elas. E acho que vale a gente até tomar. Eu resgatei aqui a manchete da USP, né? Do site da USP, que foi: USP lança Centro de Estudos da Amazônia Sustentável para acelerar o desenvolvimento da região. E aí, né? O que é bacana, o que não é?
é bacana que existe mais recurso público direcionado para isso. De alguma forma isso será feito, vai impactar pessoas, povos da floresta, vai impactar pessoas que precisam ser assistidas de alguma forma, vai impactar a floresta positivamente. E sempre que a gente tem mais pessoas olhando para isso, ainda mais tão qualificadas como num centro como a USP, que ótimo. Isso não será questionado, não por mim, Mariana, que nem sei se devo. Mas existe uma problemática muito forte no discurso desse lançamento. Ou seja, falar que você vai acelerar, que você vai entrar em um território para resolver os problemas, para estar ali atuando onde ninguém viu, desbravando, onde ninguém nunca esteve, é um discurso muito colonizador, né? Ou seja, é muito prepotente, e isso se vê não apenas nesse da USP, mas vários outros tipos de discurso, de vários outros tipos de organizações, de empresas e de tudo, falar da Amazônia numa posição de, eu diria, superioridade, mais superioridade e menos colaboração. Isso é muito prejudicial, e lógico, no caso da USP, isso gerou ira da comunidade acadêmica de forma geral, porque como assim eu que sou uma pesquisadora, eu que sou de um instituto aqui da Amazônia e tô há décadas dedicando minha vida a fazer isso, agora sou menos importante que essa galera que vai chegar, botar um centro aqui, me estudar a minha região e achar que vai resolver tudo. Então, é um cuidado no discurso que ainda falta de se ver um pouco, acho que de respeitar a origem, as pessoas que vêm de um local de fala que não é o seu, e de querer somar menos do que querer se colocar como solução de qualquer coisa. Tanto que eu fui dar uma olhada hoje, antes da gente conversar, Fábio, as pessoas responsáveis lá por esse centro já voltaram para falar, não, gente, a gente vai trazer para a mesa a galera que pesquisa na Amazônia, a gente vai dar espaço para isso, a gente vai fazer colaboração. Então a galera se tocou já do que disse, de como isso é prejudicial, e agora é hora de fazer por onde, né? Mostrar isso na prática. Poxa, que legal que houve uma reação, né? E um recuo, acho que é o mínimo, né? E que bom, ou seja, mostra que a reação que houve gera efeitos, né, positivos aí na conversa, não é mesmo? Acho que isso é super saudável. Muita gente pensa assim, ah, não, nem vamos falar nada, porque é da USP e tal, ou poderia ser do MIT, ou poderia ser de qualquer outro. Não importa, né? Eu acho que tem gente fazendo, dedicando a vida no território, muitas qualidades, muitas competências, a gente precisa considerar, né? O mínimo, né? O mínimo, não é É o mesmo? mínimo. É o mínimo. Agora, isso, emendando um segundo ponto aqui, que é, isso, se a gente estivesse falando lá nos anos 70, beleza, tá errado igual, mas a gente até entenderia, assim, décadas atrás, era um discurso muito mais disseminado, de novo, erradíssimo. Agora, isso em 2023, ainda ser uma realidade, como é que bate? Você falou, pô, minha bolha, o pessoal ficou puto. Sim, ainda assim soa como algo estranhamento das pessoas falarem, não é possível que em 2023 a gente ainda se depare com esse tipo de narrativa. Isso ainda é uma realidade, infelizmente, hoje em dia? É super, eu acho que é engraçado porque a gente vê em muitas pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo bobo da minha rotina, mas eu sempre falo para todo mundo que, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, alguém vai me perguntar se eu sou carioca. Porque eu falo escola, espera, e quem fala x é do Rio de Janeiro. Tipo assim, a galera não tem noção que, na verdade, muitos outros estados falam com x e com outras 1000 particularidades de sotaque que existem. Então, acho que a problemática é que algumas regiões e algumas bolhas, enfim, muitos espaços ainda são muito autocentrados. E isso é o prejudicial. Às vezes, se a gente mostra para a pessoa, e eu tenho feito esse papel muitas vezes morando em São Paulo, de mostrar para a pessoa, não, tem outros sotaques, tem outras culturas, tem outras músicas, tem outras práticas, tem outras comidas. A pessoa, nossa, tipo, pá, nunca imaginei. Não sei, ainda existe uma cultura tão autocentrada, então o que existe é o meu, o melhor é o meu, o certo é o meu, que o acesso a essas informações fica muito limitado a quem realmente vai fazer esforços de
procurar, porque não vai ser fácil de encontrar essa informação muitas vezes. Não vai ser fácil de você conviver com uma eu no trabalho e descobrir um monte de coisa que eu vou te falar, porque agora você convive com uma pessoa que é de Santarém do Pará. Como já diziam os meus vizinhos, a paz encolhe cada vez mais. E eu já sabia desde aquele dia todos esses fatos banais. Isso é muito legal que você está trazendo, né? Bom, eu moro em Brasília, convivo com gente de todos os estados, já tive inúmeras vezes na Amazônia, no Pará, e acho incrível. Mas por outro lado, concordando contigo, infelizmente, a maioria do brasileiro, da brasileira, não conhece a Amazônia, nunca foi, e ainda reforça um pouco essa ideia estereotipada, né? Estigmatizada de Sim, nossa, a floresta, uau, deve ser incrível ir pra floresta. intocado. Andou muito de jacaré, Fábio, quando você foi no Pará? Sim. É isso, né? Essas visões absurdas, assim, que mesmo hoje, com internet, com um monte de coisas disponíveis, ainda assim a gente se depara com elas, né? E Sim. assim, cá entre nós, assim, não enche o saco toda hora lidar com esse papel de ter que explicar, olha, eu não sou do Rio, veja bem e tal. Tem uma hora que Nossa, enche o saco. deu, né? Eu tô numa tolerância assim limitada já pra isso. É muito doido, porque quem faz essa pergunta, às vezes na maior das boas intenções, não se liga, né? Que, pô, do outro lado tem uma pessoa que, cara, enche o saco, né? É chato ficar Exatamente. fazendo esse papel. Por isso eu te pedi para você desenhar aqui a polêmica lá do centro da USP, acho que ficou super claro. Deixa eu entrar no tema da comunicação agora, Mariana, que assim, olhando os estudos aí das discussões de negócio de impacto, do tema do impacto, sempre aparece a comunicação como um eixo assim de que precisamos avançar no tema da comunicação. Por outro lado, a gente continua falando só na mesma bolha, né? Você que é da área, como é que você enxerga essa contradição entre precisamos tornar impacto pop acessível a um monte de gente, mas a gente só fala entre nós mesmos? Nossa, isso é uma coisa que hoje me dói, assim, como se fosse em mim, como se fosse em mim. Perceber que essas discussões não furam tantas bolhas quanto eu gostaria. Eu não sou capaz de furar tantas bolhas quanto eu gostaria. As organizações que eu gosto não são capazes. Acho que isso se demonstra muito. Por exemplo, hoje é muito pop, por exemplo, você falar de startups, criar startups que estão voltadas a ajudar o meio ambiente, uma solução aqui que vai revolucionar, nananã, impacto social. Isso é muito pop, e que bom que é pop, porque tem que ser pop mesmo, mas no âmbito do discurso, e aí falando do âmbito da comunicação e tudo mais, é problemático o fato de que quem leva esse discurso, quem faz a startup pop que vai resolver todos esses problemas, muitas vezes é uma pessoa que consegue bancar o risco de trabalhar com coisas que hoje são de risco, impacto social, às vezes ele não vai dar dinheiro e tudo mais, e são pessoas que são brancas, que não ocupam o lugar, não ocupam o espaço das pessoas que precisam, né? Existe o público que precisa disso e existe o público que vai fazer isso. O público que vai fazer isso e vai comunicar isso é um público que não veio desse lugar, porque é um público endinheirado, é um público provavelmente do Sudeste, de uma região central da cidade, de uma região central do país, mais rica, onde se acessa facilmente tecnologia, economia, tudo. E quando essas pessoas vão ser os porta-vozes da transformação que é pop e tudo mais, eu enxergo que eles vão vir com um discurso de eles e não de nós. O que eu quero dizer com isso? São eles da Amazônia que sofrem, e eles da floresta que estão passando por isso. Sempre eles. Qual que é o problema disso? Na real, o que é a Amazônia, o que é impacto ambiental, social, etc., o que é a USP indo lá na Amazônia dizer que sabe tudo sobre a Amazônia e vai resolver os problemas, isso é problema nosso. Isso é problema nosso. A Amazônia é nossa. O problema é nosso. As comunidades indígenas, as tradições, elas são nossas. Então, hoje ainda existe uma coisa muito prejudicial que é, primeiro, o distanciamento que a gente tem dessas coisas, como se isso fosse muito longe. Enfim,
É deles, não é meu, não é problema meu. Eu vou tentar resolver, mas não é problema meu. Então, a gente, quando a coisa não é nossa, a gente não trata com tanto cuidado quanto se ela fosse nossa. Um segundo pilar, que eu acho também que é o problema de por que não conseguimos furar tantas bolhas, é porque, trazendo para a realidade jornalística e de comunicação que eu vivo, então, por exemplo, o jornalismo independente, que é um porta-voz de tudo isso que a gente deve saber, por que ele não consegue furar tantas bolhas quanto ele poderia? Porque falar a verdade, falar o que é história, falar o que é realidade, o que dói na Amazônia hoje, perpassa por garimpo, desmatamento, política suja, mexe com bolso, mexe com influência. E quando mexe com tudo isso, ninguém quer bancar. Na verdade, querem abafar. A gente quer abafar. E aí, é engraçado a gente usar a expressão do pop, porque existe a propaganda do agro é pop, né? Que é um exemplo ilustre de silenciar muitas problemáticas da minha região. O problema é que, enquanto a gente não conseguir bancar no sentido financeiro de estimular que existam tantos porta-vozes e tantas plataformas capazes de furar bolhas, a gente não vai furar bolha nenhuma, né? Infelizmente. Mas é Fala um curioso, pouco, né? Fábio. Não, mas o seu ponto é central aqui, que é, de um lado a gente escuta que tem muito recurso disponível para a Amazônia. Acho que um exemplo caricato é o próprio Fundo Amazônia, que tem Uhum. milhões e milhões chegando e já outros tantos disponíveis e tal, beleza. Mas, do outro lado, esse recurso vai para certas coisas. E essa que você trouxe, esses exemplos que você citou, vamos colocar como mídia independente, é onde não vai o recurso. Nem esse e nem Uhum. tantos outros. Então, como que para de pé, né? Um modelo onde você tem jornalistas, profissionais trabalhando, produzindo conteúdo próprio, autoral, independente e tal, que vai na contramão dessas narrativas majoritárias sobre a Amazônia. Como é que essa galera se sustenta se elas não conseguem se manter por esses caminhos, né? Você consegue vislumbrar algum caminho possível nesse momento? Que pergunta difícil, tá? Talvez vir para São Paulo trabalhar numa ONG ou num negócio. Hackear o sistema de dentro, né? Acho que eu tenho um pouco disso, assim, dentro de mim, e eu sei o quanto ainda é sonhadora essa coisa, tipo assim, pô, se eu aprender o suficiente, eu vou fazer minha própria coisa de hackear o sistema por dentro, sabe? Mas claro que isso é muito, enfim, né? Contra o sistema. Não é assim que vai funcionar, não é assim que a gente vai resolver o problema, não vai ser eu. Vou tentar, mas, enfim. Eu acho, dentro hoje, existe uma coisa muito importante que eu tenho percebido morando aqui, que é a Amazônia é um trading topic. Ela está em alta, né? Ela é um assunto, um top assunto em alta, ainda que em algumas bolhas, e não no geral. Mas é o que eu te falei de... Acho que a partir do momento que as pessoas tomam os problemas sociais e ambientais do nosso país, da nossa região, como um problema nosso, o discurso ganha força. Se você ouve falar de Amazônia, se você sabe que isso é importante, por que você não é um embaixador disso também? Por que você só assinou lá a petição em prol do não sei o quê, de sustentabilidade e achou que fez sua parte? Por que você acha que determinado grupo ativista indígena que vai estar lá todo dia e você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai estar tudo bem? Sabe? Porque eles já estão fazendo o papel deles e você segue eles e compartilhou o post deles, sabe? Então, acho que ganha força quando a gente já está em lugares que tem pessoas interessadas no tema, mas que elas se aprofundem e tomem aquilo para elas também. Se cada um toma como um problema seu, a coisa cresce. E por que eu falo isso? Assim, teve o meu desabafo, né? Coisas que vivo por aqui. Eu fui num evento uma vez que era do Dia da Amazônia, e aí foi muito legal, teve vários artistas da Amazônia e tudo mais. Isso rola muito por aqui, de trazer artistas, trazer pessoas para falar. Eu sempre tô nesses espaços, sempre que eu posso, sempre que eu consigo, para ocupar, para panfletar, para o que quer que seja. E nesse evento, eu me lembro que tinha uma galera, tipo, todo mundo que estava apresentando era algum ativista, alguma pessoa representante de uma causa importante. E eu me lembro de ouvir essa galera, tipo, estimulando todo mundo a... Ai, dá um grito bem forte pela Amazônia hoje! Vamos salvar a Amazônia! Grita se você acredita nessa causa! E eu, tipo assim, olhei para um lado, olhei para o outro, vi todo mundo gritando e falei, cacete, essa galera vai gritar aqui e achar que eles ajudaram a Amazônia pra caralho.
Nossa, e eu fiquei tão frustrada com isso. Enfim, esse tipo de coisa, sabe? Só você que não gritou, né? Ai, eu não gritei. Eu gritei foi de ódio quando eu cheguei em casa. Que eu falei, não é assim que funciona, galera! Não é! Mas é aquilo que eu te falei nas perguntas anteriores, que é, às vezes a gente tem que desenhar, porque as pessoas elas não conseguem ter essa visão de que, cara, Sim. não é a camiseta, a hashtag ou o grito que vai. Que são importantes, mas não é isso que vai mexer ponteiro, né? Então, não sei isso. Tô sentindo que eu dei todos os meus desabafos aqui já, Fábio. É Que isso. É bom, isso. Meu sessão desabafo. descarrego. Os elefantes não esquecem de seu ser. Mamífero instintivo seguindo o dia a dia, racionalizando origem animal. Os elefantes não esquecem de seu ser. Pra gente caminhar pro final, assim, você tá antenada, você, né, você tá em São Paulo, mas você vem da Amazônia. Você conhece uma galera que está por lá fazendo coisas. Então, assim, deixa alguns exemplos de iniciativas aí que estão rolando na Amazônia sobre comunicação, sobre impacto social, sobre o que você quiser, que possam ser úteis aí para quem está ouvindo. Boa. Nossa, você tinha me dado spoiler dessa pergunta e essa tarde eu viajei em muitas referências de tudo quanto era canto. Então vou ser multiplataforma, vou dar referência para quem gosta de cada coisa, para ir procurar devidamente na área que gosta. Para quem gosta de música, começar por música, eu gosto muito de música. Para quem gosta de música, recomendarei Suraras do Tapajós, que é um grupo de mulheres lá de Santarém que canta suas causas, que fala sobre isso de uma maneira muito linda. São músicas fora da bolha, são fora da bolha. Vamos sair da bolha musical, que eu acho muito difícil que Suraras esteja na bolha musical de alguém hoje que não foi procurar sobre isso. Para quem gosta de cinema, série, eu recomendo dar uma olhada no trabalho da Joyce Cursino, que é uma cineasta, que ela tem uma produtora que chama Negritar. A Joyce foi roteirista de da primeira série, eu acho que eu vi, que era de Belém, que era gravada em lugares 100% que eu conheço, que é a websérie Pretas, ela tá no YouTube. E o Negritar tem muitos projetos ativos em relação à democratização do audiovisual no cinema, e do cinema em periferias, em comunidades tradicionais. É um trabalho muito legal. Para quem gosta de arte, eu acompanho muitos ilustradores, eu gosto muito de acompanhar ilustradores. Tem uma ilustradora que se chama Thay, ela é indígena e ativista, e ela fala sobre muito do que eu falei hoje aqui com a arte dela. O Instagram dela é @ishi_Thay, Ishi é IXE_Thay. Para quem gosta de livro, de pesquisa científica, eu vou recomendar A Sombra da Floresta, da Vânia Torres. Foi um livro lançado recentemente. A Vânia foi, inclusive, minha orientadora de TCC, e ela pesquisa muito sobre esse perigo do discurso de uma Amazônia selvagem, de uma Amazônia estereotipada, versus regiões civilizadas, o Sudeste, a forma que o Sudeste relata. E esse livro é sobre isso, sobre como que a TV Globo retrata e tem retratado a Amazônia. Para fechar, jornalismo, que é a minha área, vou recomendar alguns portais, o Amazônia Latitude, o Sumaúma Jornalismo e o Amazônia Real, que são de notícias aí para a gente dar uma olhada e estar ligado no que está acontecendo. E um podcast, que é o Amazônia Sem Lei, que é de investigações feitas pela agência pública. O Fábio gosta que ele fez um joinha aqui. Sem dúvida. Eu adoro várias dessas que você colocou, super legal. Vão estar todas na descrição aí para ninguém se perder, todos os links. E acho que a mensagem que fica é que tem muita gente fazendo coisas potentes na Amazônia. Demais, E meu a Deus, gente, como tem. né, a gente não, né? Quem está no Sudeste, às vezes quer um pouquinho mais preguiçoso, não vai chegar. O algoritmo não vai te entregar de bandeja se você não quiser correr atrás e buscar. Se você fizer um pouquinho de esforço, você vai encontrar várias dessas referências, dentre outras, que tem a Amazônia gigante, tem uma pluralidade cultural absurda. Então, acho que isso é legal de sublinhar aqui no teu leque de opções aqui. Muito legal, Mariana. Para fechar aqui, algum ponto que você enxerga hoje? Você fez essa diáspora interna, né? Você sai do Pará, assim, Belém, Santarém, daí vai para São Paulo. Olhando agora, assim, esse rolê,
Teu sonho seria poder continuar trabalhando direto da Amazônia com o que você faz, ou é importante estar circulando por São Paulo nesse rolê de impacto? Queria ter essa resposta, não tenho, mas minhas impressões sobre isso nesse momento são de que hoje, cada vez mais eu percebo que é necessário ocupar esse lugar dentro de São Paulo, desses centros que são os de tecnologia, de negócios de impacto, seja do que for, porque se a gente não fizer isso, sei lá, a gente vai ficar esperando algum sudestino que não tem noção do que acontece e dizer que vai resolver o meu problema, complicado. Isso é importante que existam essas pessoas nesse momento, por mais difícil que seja a situação para elas, e eu reconheço muito que hoje eu consigo ocupar isso por privilégios que eu tive, de conseguir uma formação muito boa, de conseguir passar na faculdade, terminar minha faculdade sem dificuldades, e estar nesse lugar. Então, usar disso também, enfim, né, é importante. Mas que também tem um pouco do movimento que eu te falei de, por ter noção da minha região, eu quero fazer pela minha região também. Então, acho que talvez não seja o ponto para mim e para quem está um pouco nessa jornada, não seja nem estar aqui ou onde você está, mas o que você pode fazer do lugar que você está, né? E é isso um pouco do que eu levo para mim e me questiono. Pô, fantástico. E isso a pandemia permitiu, né? Viabilizou de forma muito clara, né? Que a gente Total. pode estar em qualquer lugar, o importante é a gente não perder as nossas origens, né? Saber no final do dia para que lugar que você está trabalhando, focando, olhando, né? Acho isso é fantástico, muito legal. Pô, Mariana, obrigado. Acho que um papo super legal, rápido, a ideia é essa Obrigada. mesma. Deixar para o final, se você tem algum ponto final, alguma dica final, algum toque final que você queira deixar, fique à vontade. Acho que respeito, galera. Tipo assim, se você. Obrigada se você ouviu até aqui. Isso significa que você se interessa por realidades que são diferentes das suas, ou passa um pouco sobre tudo que a gente conversou aqui. Então, acho que só pregar o respeito pelo que é diferente, cuidado pelo que também é seu, né? E pelos problemas que também são seus, e fazer o que você puder a respeito disso. Sem preguiça, assim, de verdade. Tem aquela ilustre frase, né? Para encerrar, tem aquela ilustre frase: nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Isso é muito real, isso dói e é muito impactante, assim. E é problema nosso. Nosso de todos nós, né? Não só dos amazônidas ou das amazônidas. Acho que isso é muito claro. Pô, Mariana, obrigado, viu? Muito legal falar contigo. Siga em frente aí na sua caminhada jornalística. Precisamos de mais Marianas aí nesse campo da comunicação. Muito legal mesmo, viu? Obrigadão. Obrigada de coração. Eu estou muito feliz com esse convite, com esse momento. E é nóis, estamos juntos. Os elefantes e suas